Bom, vamos lá, gente. Continuando aqui, a ideia é a gente continuar um pouco ainda no equilíbrio iônico, incluindo o equilíbrio iônico da água, falando um pouquinho de pH de novo. Que semana passada eu introduzi um assunto, foi extenso para vocês, e a ideia hoje é a gente reforçar, tá? Tudo que foi falado na semana passada, mas agora com maior base e com um foco maior, tá bom? Então, semana passada foi introduzido para vocês vários conceitos e agora a gente vai trabalhar em cima disso. Então, o equilíbrio iônico da água, a gente viu que a água ela pode sofrer, ela sofre, né, a autoionização, onde ela libera íons H+ e OH-, tá? Então, aqui eu tenho a minha reação química ilustrada, eu tenho no início uma certa quantidade de água e ela libera OH- e H+. E no equilíbrio está coexistindo a água no seu estado líquido e os íons livres, tá bom? A constante de equilíbrio para a água, a gente tem como, expressa como Kw, tá? Que é a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-, tá? O produto iônico da água é o Kw, que a letra W aqui vem de water, que é água em inglês, e aqui as concentrações molares dos íons envolvidos, tá? Como qualquer constante, o valor vai variar apenas com a temperatura. Então, se eu mudar a temperatura do meu sistema, eu vou ter um valor de Kw diferente, mas a temperatura é constante, a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão, 25 graus, a gente tem o valor do Kw constante, tá? Então, quando eu tenho se eu fosse montar a constante de equilíbrio da água dessa forma, da forma tradicional, a gente tem aqui embaixo o H2O, né, no seu estado líquido, que é o meu reagente. Mas como a concentração da água não muda, isso aqui acaba sendo constante, tá? Então, por isso que a gente não tem representado, a gente tem essa forma aqui, tá? Que é o que está mostrando aqui embaixo. E isso, a 25 graus Celsius, tem esse valor de 1 vezes 10 a menos 14. E é isso que a gente vai utilizar para trabalhar com pH e pOH, tá? Ainda aqui no produto iônico da água, a gente tem aqui uma demonstração que continua, e mostrando então, já que eu tenho o meu Kw igual a 10 a menos 14, quer dizer que a concentração de H+ e a concentração de OH-, as duas valem 10 a menos 7, tá? Então, falando um pouquinho ainda do produto iônico da água, quando a gente está falando de água pura, nas condições ideais, a gente tem isso, tá? Que a gente tem concentração de H+, concentração de OH+ iguais, que vai dar 10 a menos 7 mol por litro. Se eu falar que eu tenho uma solução ácida, eu vou ter um ΔH com um valor maior do que 10 a menos 7. E OH, um valor menor do que 10 a menos 7. Se eu tenho uma solução básica, eu tenho um H menor do que 10 a menos 7 e um OH maior do que 10 a menos 7, tá? Olhando aqui para a escala de pH, tá? Como a gente começou a trabalhar com pH, vocês já tinham dado uma olhada nisso no primeiro ano, eu acho, quando a gente fala um pouquinho de ácidos e bases para dar nome e tal, a gente tem que introduzir esse conceito, mas calcular o pH utilizando o logaritmo e tal, entramos mais nesse momento, tá? Então, sabemos que quando a gente tem água pura, a gente tem esse equilíbrio que a gente estava vendo até agora, tá? E a gente tem, então, um pH igual a 7 quando eu estou trabalhando com um valor neutro. Aí, a escala de pH foi definida para expressar as concentrações aí. Utilizando essas concentrações de H+ e de OH-, eu consigo estabelecer uma escala que a gente chamou de escala de pH.
tá? Então, quando eu tenho uma substância neutra, eu tenho pH igual ao pOH, que vale 7. Quando eu tenho uma solução ácida, eu tenho um pH menor que 7. E uma solução básica, eu tenho um pH maior que 7, tá? E essa relação aqui é importante. pH mais pOH dá 14. Com isso, a gente consegue sair de pH e de pOH e chegar no outro valor, tá? Então, alguns valores comuns aqui de pH. Eu tenho, chegando aqui no 7, que seria o meio aqui da nossa escala, água pura. Os valores que são menores que 7 são ácidos, tá? Então, chuva ácida, ó, café é ácido, refrigerante de cola pode chegar até 2,5 aqui, um pH extremamente ácido, por isso que o pessoal usa até para desentupir pia. Suco de limão, o suco gástrico, tá? Dentro do nosso estômago. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de pHs ácidos. pHs básicos, sangue, água do mar, cloro, hidróxido de sódio, que é a nossa soda cáustica, um pH extremamente básico, tá? Vamos lá. Então, como que a gente mede pH? O método mais preciso é usando um medidor de pH, que seria um potenciômetro ou o pHmetro, são esses os nomes. Mas também conseguimos medir utilizando alguns papeizinhos, que a gente chama de papel indicador universal, onde a gente usa uma escala de coloração para fazer a medida de pH também. Aí entra a questão de indicador, ácido base, que eu acho que deve ter visto um pouquinho no primeiro ano que eu cheguei a falar com os alunos. Vocês, eu creio que também tenham visto, que são substâncias que, reagindo, se elas estão no meio ácido, você está fazendo a reação acontecer. Esse meio ácido vai tendo um aumento no seu valor de pH, transformando ele para neutro ou básico, você tem a mudança de coloração desse indicador. E essa mudança de coloração diz para você que a reação aconteceu. E aí você tem como ter uma ideia se saiu de um ácido, foi para uma base, se neutralizou e afins, tá? Alguns exemplos aqui de ácidos fortes. A gente tem ácido clorídrico, ácido sulfúrico, todo mundo já ouviu falar, ácido bromídrico, hipoclorito. Aí, alguns ácidos podem sofrer essa ionização em água, que a gente estava vendo. Então, quando eu coloco em água, eu tenho a liberação do íon H+, e do ânion, que constitui esse ácido, tá? Então, quando eu tenho um ácido forte, a única fonte de H+ vai ser esse ácido. A gente não vai considerar o H+ liberado pela água, porque é uma concentração muito, muito baixa. Então, quando eu tenho um ácido forte, o que predomina é a liberação de H+ desse ácido, tá? Então, o pH da solução é dado pela concentração do ácido, tá? Então, se eu tenho um ácido, por exemplo, o ácido nítrico, que está aqui nesse exemplo, ele é 10 a menos 5 mol por litro, a concentração dele. Eu sei que ele está liberando 1 para 1 aqui, então eu sei que vai estar liberando 10 a menos 5 mol por litro de H+. E com isso eu consigo calcular o pH e falar que o pH dele é 5. Bases fortes, a mesma coisa dos ácidos, eu tenho bases, tá? As mais conhecidas são os hidróxidos, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio. Elas sofrem dissociação em solução aquosa. Então, eu tenho aqui liberação de OH, tá? E eu consigo calcular o pOH. E o pOH de uma base é dado pela concentração inicial da base. Então, eu tenho aqui NaOH, coloco em água. Se eu tiver 10 a menos 12 de OH-, eu vou ter, sei lá, 10 a menos 5 de OH-, eu vou encontrar um pOH de 5, e aí o pH vai ser 14 menos 5, vai ser um valor
básico, tá? Mesma coisa, não tem a contribuição da autoionização da água, porque a concentração é muito baixa quando eu tenho um ácido forte, que predomina é o OH liberado desse ácido, tá? Vamos lá. Ácidos fracos. Agora, quando eu estou trabalhando com ácido fraco, eles têm uma liberação de H+, mas não é tão intensa quanto do ácido forte. Então, aí a constante de ionização da água, a liberação de H+ da água também tem que ser levada em consideração. A gente não vai fazer nada com isso agora, de conta, nada, mas vocês só precisam saber que isso existe, tá? E é aí que entra aquela constantezinha que a gente estava vendo, aquele alfa, que é o número de hidrogênios ionizáveis que a gente tem. Então, aí que a gente vai calcular, tá? Deixa eu ver. Aqui a gente vai pular um pouquinho, que a gente não vai entrar nisso agora. Depois a gente volta, tá? Mas só lembrando de novo, é a hora que a gente leva em consideração o alfa, que são as partículas que foram ionizadas dentro da minha solução. Então, a gente chegou a ver já, tá? Que a gente calculou equilíbrio com base na quantidade de partículas de H+, que foram liberadas na solução. Quando não é um ácido forte, eu tenho que levar em consideração esse fator de ionização, tá? Que a gente viu na aula passada. Então, tá aqui, ó, o grau de ionização. Relaciona, então, quantidade de H+, que foi liberada. Então, quanto maior o alfa, mais forte é o meu ácido. E para um alfa muito fraco aqui, para um ácido fraco, a gente tem os valores dele e a gente utiliza, então, para fazer o cálculo ali da nossa constante de ionização. Bases fracas, mesma coisa, tá? A gente viu que a gente tem que levar em consideração a constante de ionização, quantos OHs foram liberados. Alguns exercícios aqui para a gente trabalhar com essa ideia de pH, tá? O estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O valor de pH no interior do estômago deriva principalmente do ácido clorídrico presente, sendo o ácido clorídrico um ácido forte. A sua ionização é total. Então, eu sei que o meu alfa lá é 100%. Então, eu não preciso levar ele em consideração, tá? Então, a gente vai usar aquela forma simplificada para obter a concentração, para obter a constante de equilíbrio, se a gente fosse usar, tá? Então, a sua ionização é total em meio aquoso e a concentração de H+ em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do ácido de origem. Então, assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração de 0,01 mol por litro terá um pH igual a... Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, essa concentração, tá? Então, se eu tenho aqui, vamos escrever. Eu tenho HCl. Eu tô escrevendo, gente, com o mouse, então me perdoem. Vai liberar H+. Mais Cl, tá? Cl-. Então, eu vou ter liberação de 1 para 1. Então, se aqui é 0,01, aqui vai ser 0,01, aqui vai ser 0,01, tá? Então, ele só transformou para ficar mais fácil. 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2. Eu vou substituir esse valor no cálculo do meu pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 2.
O pH, então, é 2, tá? Então, a gente põe nessa forma de potência para facilitar para a gente, que a gente vai utilizar isso daqui. Então, se eu encontrei 10 a menos 2, a hora que eu extrair o log disso, eu vou ter o valor de 2. 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 10, pH 10, tá? Então, aqui foi encontrado um pH igual a 2. Próximo. O vinagre pode ser considerado uma solução de concentração 0,72 mol por litro em relação ao ácido acético, cuja sua constante de ionização é 1 vezes 10 à quinta, 1,8 vezes 10 à quinta. Determine o grau de ionização desse ácido nessa temperatura e a concentração molar dos íons H+ do vinagre. Então, ele está dando aqui o vinagre. A gente sabe que tem ácido acético nele. Ácido acético é um ácido fraco. Então, por isso que ele já está pedindo para a gente calcular o grau de ionização. Ele deu para a gente a constante e deu o valor de concentração de ácido acético geral, tá? Então, vamos ver como a gente trabalha. A gente tem aqui, sabemos que o Ka, a gente tem essa formulazinha aqui, tá? Que leva em consideração a constante de ionização. Quando o ácido é muito, muito fraco, a gente vai desconsiderar a parte aqui de baixo, tá? Porque quando eu tenho um ácido fraco, eu tenho uma constante de ionização alta. Então, o valor aqui acaba sendo desconsiderado, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? A constante de ionização, a gente tem aqui que a concentração de H+ é igual o valor da concentração vezes a constante de ionização. Então, eu preciso saber qual é a constante de ionização para eu conseguir ter o valor dela e eu conseguir calcular a molaridade, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui a molaridade da solução, que é 0,72, tá? E eu tenho a constante de ionização, que foi me dado aqui, 1,8. Então, o que eu tô fazendo, né? Para quem não conseguiu entender o que saiu daqui e foi para cá. Aqui eu fui isolar a minha meu grau de ionização. Como que eu fiz isso? Deixei isso aqui. O M passou dividindo o K. E como eu tinha um exponencial aqui, eu transformo isso em raiz quando ele vai para o outro lado. Então, foi isso que foi feito. Quando eu só substituo aqui, eu encontro 5 vezes 10 a menos 3. Se eu passar em porcentagem, eu vou ter 0,5%. Esse é o grau de ionização, tá? Aí, o que eu vou fazer? Qual é a concentração molar do H+? A concentração do H+, porque ele tinha me dado a concentração do ácido acético. Então, como não é 100% de ionização, porque não é um ácido forte, eu vou calcular isso. Então, o que eu tenho aqui? 0,72, que é o valor da molaridade da solução, vezes 0,005, que é esse valorzinho que eu encontrei. Eu vou encontrar que tenho 3,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro de H+, tá? Então, eu encontrei esse valor de H+. Então, o exercício foi resolvido. Então, retomando esse exercício, ele deu para a gente um ácido fraco, ele deu a concentração desse ácido na solução e ele deu a constante de ionização. Então, usando o grau de ionização, que era o que ele estava pedindo, eu vou relacionar constante de ionização com a molaridade da solução e eu vou encontrar quantos íons H+ são liberados por esse ácido fraco. Encontrando essa quantidade, eu vou fazer a relação da concentração dos íons H+, que é a molaridade deles vezes a constante de ionização, né, o grau de ionização. Então, eu vou substituir a molaridade
da solução vezes esse grau de ionização, eu vou conseguir encontrar a molaridade de íons H+, tá? Então, é dessa forma, tá? Levando em consideração esses valores que o exercício me deu, certo? Próximo. Uma área agrícola foi adubada com amônia, nitrato e fosfato de amônio. Na amostra das águas residuais da irrigação dessa solução, verifica-se que a concentração de íons OH- é 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual é o pH da amostra? E ele ainda deu para gente que log de 8 vale 0,9. Então, vamos trabalhar isso. Ele me deu o OH, está perguntando o pH. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o pOH, e aí, através do pOH, eu calculo o pH. Então, para calcular o pOH, eu vou substituir o valor da concentração de OH- aqui, porque pOH é menos log da concentração de OH-. Substituir isso, eu vou ter pH é igual log de 8 aqui e o log de 10 a menos 5. Eu vou encontrar, então, ele já tinha me dado que log de 8 vale 0,9. Então, log de 8 é 0,9 aqui. E o log de 10 a menos 5 é 5. Eu vou encontrar o valor de 4 a menos 1. Então, aqui foi a aplicação de regras de logaritmo, tá? Aí eu encontrei que vale 401 o valor do pOH. Eu sei que pH mais pOH vale 14. pH, então, que é o que eu quero saber, eu vou isolar. Então, eu vou fazer 14 menos o pOH. 14 menos 4,1. Eu encontro que o meu pH é um pH básico, 9,9. Então, sempre prestar atenção em exercícios como esse, observar se ele está pedindo pH através da concentração de OH- ou se ele está pedindo pH através da concentração de H+. Por quê? Exercícios de alternativas, eles podem colocar justamente a alternativa que você calcularia errado, tá? Se você esquece dessa relação de pH e pOH e resolve calcular direto pH igual a essa concentração que ele te deu de OH-, você vai encontrar 4,1. Aí ele vai e coloca aqui um resultado de 4,1. Você vai lá e já assinala achando que está certo. Não tá, tá? Porque ele te deu OH- para você encontrar pH. Então, você tem que fazer essas relações. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, aqui tinha um exemplo de exercício para você calcular dessa forma. Tinha um exemplo de exercício usando constante de grau de ionização. E um exemplo aqui de exercício usando direto o valor de H+ de um ácido forte. Tá? Então, refaçam esses exercícios, tentem entender. Tem exercícios para vocês trabalharem também. Podem procurar outros aí para vocês treinarem. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. Semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha e a nossa próxima prova, tá bom? Então, fiquem bem aí e bons estudos.